No ar. Histórias que o tempo não apaga, com Matheus Freitas. Matheus, eu me chamo Eduardo. Eu tenho 43 anos. Trabalho como mecânico. Sou pai de 2 filhos e talvez ninguém imagine que por trás da minha rotina simples existe uma história mal resolvida com um homem que me deu a vida, mas nunca soube me dar amor. Meu pai era daquele tipo, sabe, aquele jeito antigo, um homem seco, de poucas palavras. Daqueles que achava que ser pai era apenas colocar comida na mesa. Ele não era mau, sabe? Ele era ausente, mas mau não, era ausente. E quando estava presente, era sempre com cobrança. Era sempre com cobrança ou então com alguma crítica. Com frieza. E uma frieza que doía, sabe, Matheus? Doía mais do que um tapa. Eu cresci ouvindo mais gritos do que conselhos. Mais ordens do que abraços. E toda vez que eu tentava mostrar algo que eu tinha feito na escola, ele só dizia pra mim o seguinte, pra mim você não tá fazendo nada, você tá fazendo a sua obrigação. Você não faz mais do que a sua obrigação. Sabe, Matheus, eu nunca ouvi da parte dele um parabéns. Eu nunca ouvi da parte dele, olha, meu filho, eu tenho orgulho de você. E isso, com o tempo, se transformou em um buraco dentro de mim. Ah, Matheus, mas a minha mãe era totalmente ao contrário. Era o oposto. A minha mãe era ternura em forma de gente. Mas sempre que eu reclamava do jeito dele, ela dizia pra mim, meu filho, o que a gente vai fazer? O seu pai é assim. Seu pai é assim porque a vida endureceu ele, meu filho. Mas lá no fundo, ele te ama, pode ter certeza disso. Mas olha, Matheus, na verdade, eu nunca vi esse fundo que a minha mãe falava. Aos 18 anos eu saí de casa. Eu não aguentava mais viver naquela sombra. Eu fui trabalhar num posto. Depois arrumei um canto para morar e passei anos sem ver o meu pai. E ele também nunca me procurou. Casei, tive meus filhos e jurei para mim mesmo, eu serei o contrário dele. Eu serei presente, eu serei afetuoso, eu serei companheiro. E confesso, às vezes, com medo de parecer com ele. Mas o tempo passa, Matheus. O tempo passa e passa muito rápido. Um dia eu recebo uma ligação de um hospital e era a minha irmã mais nova. Ela com a voz trêmula. Edu, o pai está no hospital, Edu. O pai está no hospital e é grave. A minha primeira reação foi o silêncio. Não de tristeza, mas de confusão. Sabe, uma mistura de sentimentos, eu não sabia o que sentir. Parte de mim queria ignorar, como se aquele homem já tivesse morrido para mim há muitos anos. Mas a outra parte, aquela que ainda era menino, queria alguma resposta. E eu fui, Matheus. Eu fui até o hospital. Cheguei no hospital à noite e ele estava num quarto simples, frágil, muito diferente do homem rígido que eu lembrava. Ele estava com oxigênio, olhos fechados. A enfermeira disse que ele ainda respondia, mas com dificuldade. Eu então fiquei parado na porta, ali uns 2 minutos, coração acelerado, orgulho ferido, a raiva ainda viva. Mas então, ele abriu os olhos e olhou para mim. Era como se aquele olhar dissesse tudo o que ele nunca falou durante a vida inteira. Ele tentou falar, mas a voz
era muito fraca. Eu me aproximei bem devagarinho, sentei ao lado dele e ele, com a mão trêmula, segurou a minha. E foi ali, naquele momento, que a muralha que eu construí desabou. Caiu por terra toda aquela muralha que eu construí, que ele construiu durante toda a minha infância. Sabe, Mateus, eu chorei como uma criança. Pedi desculpa e também cobrei. Eu disse tudo aquilo que eu guardei por anos. Que eu só queria um pai, eu só queria amor. E ele ali, só ouvindo, e chorava também. E então ele disse quase num sussurro: me perdoa, meu filho, me perdoa, porque eu não soube como ser pai. Foi a primeira vez que eu ouvi ele me chamar de filho com ternura. E diga-se de passagem, Mateus, foi a primeira e também a última. Ficamos ali de mãos dadas, em silêncio, até que ele fechou os olhos novamente e no dia seguinte ele partiu. Hoje, Mateus, eu não guardo mais nenhuma mágoa, mas sim toda a mágoa que eu tinha, eu troquei por aquele abraço que foi tão rápido, mas ao mesmo tempo tão sincero. E às vezes é no fim que as verdades vêm à tona. O que mais me dói é pensar que em tudo que a gente poderia ter vivido, se o orgulho não tivesse falado tão alto. E por isso, se você que nos ouve nesse momento ainda tem o seu pai, ainda tem a sua mãe por perto, e existe alguma mágoa entre vocês, não espere o tempo roubar a chance de perdão, porque o tempo leva, e às vezes leva de vez. É mais uma história que o tempo não apaga. Mateus Freitas. Histórias que o tempo não apaga.